Violência contra o idoso, como qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que cause morte, dano ou sofrimento físico e psicológico. E, infelizmente, é muito comum a gente ver idosos sendo negligenciados pela família, que muitas vezes só pensa nos benefícios financeiros. E hoje a advogada Sheila Sodré vai falar sobre os direitos dos idosos no quadro Eu Tenho Direito? Sheila, boa tarde, bem-vinda mais uma vez ao Com Você. Boa tarde, Desirê. Falar desse assunto é sempre um prazer. Alertar as pessoas do cuidado que a gente tem que ter com os nossos idosos, eu acho de extrema importância. Tem que estar relembrando do que é crime hoje no Brasil. Né? Por mais, como você disse, mais óbvio que seja, Sim. Mas as pessoas esquecem que negligenciar até a higiene do idoso, isso afeta consideravelmente a saúde dele. Então, é crime. E que é muito comum, né, Sheila? Como eu falei, às vezes os familiares pensam muito assim na questão: a aposentadoria, vou usar aqui na família. E muitas vezes esse dinheiro não é nem voltado para o próprio idoso, para as necessidades do idoso. Quando a gente fala no direito do idoso, eu acho que a gente pensa inicialmente gratuidade de passagens, também assim a parte preferencial, que sempre diz, né, preferencial idoso. Mas aí o que é que a gente quer reforçar aqui é a questão da dignidade que o idoso tem direito mesmo, né? Assim como todos nós. Como é que é essa questão, como eu citei, do estatuto, que já prevê isso, mas como é que a justiça, de maneira geral, está atenta a isso? Desirê, eu acho que do ponto mais importante, que é o trabalho que a gente faz aqui de divulgação e de explicar à população. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está falando de algo também do universo privado. Desirê lembrou bem, são violências cometidas em público, mas principalmente no ambiente privado. E como é que a gente vai descobrir, como é que a justiça, como é que a sociedade vai coibir isso, já que é crime, né, tipificado, que vai de 2 meses a 1 ano, né, de pena mesmo em relação a isso, ainda de multa, né? Então, qual é a grande questão? É como essas pessoas vão poder denunciar. Porque o que acontece? Não sou eu que moro, não sou eu a responsável por cuidar da minha mãe, porque eu moro fora e não estou sabendo. Mas uma vizinha alertou: olha, eu estou vendo que faz muito tempo que ela não sai de casa nem para tomar um sol, está tendo alguma coisa errada. Eu entrei lá e ela está com a mesma roupa desde a semana passada. Eu vejo o pessoal sair, deixar ela sozinha em casa. Então, como é isso? Existe a denúncia, é o momento em que o Estado, como ente protetor por meio do Ministério Público, pode intervir num caso desse, que é por meio de ligações de denúncias, que podem ser denúncias anônimas, se você não quer se envolver, porque você é um vizinho, porque você é um parente, você é um tio, é alguém responsável ou não diretamente por essa pessoa, mas vê o sofrimento, reconhece, Desirê, os maus tratos. Você liga para o número 100, que você vai ter pessoas habilitadas para socorrer ou começar um atendimento. E também nós temos o SEI, atende a todas as questões envolvidas com o direito do indivíduo, né, com direitos humanos. Mas o 190, você pode chamar, que é a polícia. Aí sim, aí é quando você percebe uma violência que já está no nível de intervenção direta. Né? Aí você tem que acionar. Porque o que acontece? Como é que você vai ter a certeza que aquele idoso está sendo ou não bem cuidado pelo familiar? Né? Você já pegou todos os indícios, tem acompanhado. Às vezes tem intimidade, comenta com alguém da família: olha, não está certo. Olha, estou vendo que ela está passando necessidade. Olha, não estou vendo comida entrar dentro de casa. Às vezes o parente que era para ser responsável ausenta. Então, ao denunciar, né, é o começo de um cuidado. E até serve de forma pedagógica para os demais que tomam conhecimento. Então, vai fazendo a diferença, esse cuidado, esse olhar. Porque a violência, Desirê, é muito comum com a questão do dinheiro, né? Ele assume essa responsabilidade de alguém, aí faz uma curatela, assume a responsabilidade, né? Mas na hora de cuidar, que aquele salário mínimo, aquele dinheiro é para o cuidado do idoso. Deixa a desejar, né? Como é que o Ministério Público vai fiscalizar? Porque é o ente responsável, né? Que tem a competência para isso. Se ele não toma conhecimento, tem que ser você. Se você tem um vizinho, se está vendo alguém na situação dessa, denuncie, né? É o primeiro passo, até para alertar aquela pessoa que está fazendo um serviço de má qualidade, como parente, como cuidador, ele se alertar que tem alguém ali vigiando, né? E às vezes
acontece, né, Sheila, como você falou, de transferir a responsabilidade, até porque no dia a dia, muitas vezes, a família não consegue dar o suporte, que tem até aquela história que diz, uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuida de uma mãe, por exemplo. Então, quando chega na fase idosa, a gente sabe que requer mais cuidados, mais tempo, mais dedicação. Então, às vezes, até aposta no cuidador, né? Isso, agora, só alertando, a gente teve recentemente na imprensa, aí também as casas, né, que são as que cuidam desses idosos. Não tem quem fique, então vai para essas casas. Então, esses valores, esse valor da pensão, da aposentadoria desses idosos, são administrados por essas casas, que é para suprir exatamente isso também, né? O Ministério Público, por meio da Prefeitura, por meio de outros órgãos, fazem uma fiscalização nessas casas, acabam tendo uma fiscalização mais direta, né, na sua rotina, mas não impede você de cidadão, né, que não quer um dia passar por isso, ou nem que alguém próximo passe, se tiver oportunidade, denuncie. Ó, tem uma telespectadora ou telespectador que mandou aqui para o nosso WhatsApp, obrigada, tá? Diz o seguinte, minha tia de 73 anos está passando por isso com os filhos. Foi à delegacia do idoso e eles foram chamados, mas acho que não resolve muita coisa não. Um dos filhos xinga a mãe na rua, já apertou os braços dela, mas infelizmente não confia mais na justiça. Olha, aí é onde eu digo assim, a primeira vez que você chama uma delegacia que vai iniciar um procedimento, ali pode servir de alerta. Mas a gente tem que entender que a justiça está ali com não sei quantos casos também. E não pode, se você perder a esperança no judiciário, se você perder a esperança num órgão que ele é criado para assumir essa responsabilidade, não por mim como indivíduo, mas por uma coletividade, a quem você vai recorrer? A uma vingança? A você mesmo agredir o filho que está maltratando a mãe? Não. A gente não pode tomar pra gente essa responsabilidade. É da delegacia. Vá novamente. Insista. Aí o que acontece? Essa pessoa começa a ter uma chamada, ela é recorrente, é reincidente. E aí essa questão de um processo e um procedimento junto à delegacia, ela vai se tornando muito mais severa, né? Então, assim, não desista do judiciário e de tomar a decisão de fazer o que é certo. Você continua fazendo a sua parte e cobre da delegacia e do órgão responsável para fazer a dela. Mas desistir, jamais. Tem uma pergunta aqui, Sheila, que é bem interessante, que se existe alguma assistência para idosos que não têm mais condições de trabalhar e também que não conseguem se aposentar. Olha, Desirê, esse aí seria o que a gente falou a semana passada, que é o BPC, não, retrasada, que é o auxílio para as pessoas idosas acima de 65 anos, que não é uma aposentadoria, é um auxílio, né? Não deixa de ser uma ajuda assistencial, que é um do viés do INSS, né? Que a população brasileira paga e contribui para isso, principalmente as empresas. Então, essa assistência é exatamente para os idosos que não têm nenhum tipo de renda, que acima de 65 anos, mas que a renda per capita do núcleo familiar, da família que reside, não seja superior a 1/4 de um salário mínimo. Tem sim, e é por meio do INSS do requerimento. Tem outra pergunta. Meu marido e eu tomamos de conta do meu sogro. Ele não tem condições de andar e só vive mandando a gente deixar ele só. Mas a gente não deixa e ele não agradece nada do que eu faço. Eu acho até importante a gente falar isso, porque eu vejo também queixas de pessoas, né, que dizem assim, olha, é difícil, ele está numa fase difícil, não quer tomar banho, não quer comer. Então, assim, em casos como esse, que existe essa parte, né, da família que quer cuidar, mas que o idoso às vezes não aceita, o que faz? Desirê, aí vamos lá. Primeiro é paciência. Por quê? Vamos pensar no serviço inverso. Imagina pra gente aprender a escovar os dentes. Eu tô me lembrando dos meus 3 que eu tive em casa. Quantas vezes você teve pessoalmente que pegar a danada da escova de dente e escovar 1, 2 dias, todo dia, de manhã, depois do almoço, depois da refeição, e menino abusa, e menino corre, e você arrasta o menino pelo braço. Infelizmente, com a idade, tudo isso vai se invertendo. O idoso, se ele não tiver algum quadro de demência, por exemplo, que aí um cuidado é muito mais redobrado, ele vai precisar dessa atenção da família. E olha, eu falei no caso dos 65 anos do BPC, né, do benefício continuado. Mas saiba que nosso Código Civil diz o seguinte, que nós temos o direito e o dever de amparar os nossos entes familiares, né, os mais carentes, quando eles não tiverem condições de sobrevivência. Então, o que acontece? De subsistência. Uma pessoa que é responsável por um idoso, se tem um irmão, ou se tem um neto, ou se tem um filho que tem uma condição financeira que possa colaborar, se não é de espontânea vontade de ir lá, de ajudar,
você pode requerer um auxílio ou pedir uma ajuda, uma pensão alimentícia por meio do processo judicial também. Mas, na realidade, essa queixa é comum. Eu participo também da Associação dos Portadores de Alzheimer, para aquelas pessoas de idade que têm algum tipo de demência, a demência do Alzheimer. A gente tem um trabalho de assistência e de cuidado com o próprio cuidador, porque às vezes a gente esquece que quem cuida do idoso tem que estar bem para cuidar bem, porque é como eu digo em relação à criança, então ele vai precisar, porque ele é carente de atenção, é teimoso porque ele teve uma vida toda de opções, de fazer suas próprias escolhas, e hoje ele, com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, ele precisa e depende de uma pessoa, porque ele está com limitações, então tem todo um psicológico aí, é uma assistência. A gente tem aqui tem o seu clube do idoso que tem ali no Altiplano. Clube da pessoa idosa. Clube da pessoa idosa. A Universidade Federal também tem. Então, se você tenta o cuidar do seu idoso, dando atividades ou proporcionando alguma coisa desse tipo, inserindo ele em contextos sociais, vai facilitar ocupar esse tempo. Mesmo as pessoas com deficiência, às vezes têm engajamento e têm possibilidade deles fazerem um bom trabalho. Ó, o nosso tempo chegou ao fim, mas faz o seguinte, vai lá no Instagram da Sheila, @Sheila_Sodré, que lá ela trata diversos assuntos, tem tema para todos os gostos e ela sempre é bem disponível, viu? Eu vejo que ela tá respondendo todo mundo, ajuda a tirar dúvidas, então não deixa de seguir ela lá no Instagram, @Sheila_Sodré. Sheila, obrigada, viu? Pra semana a gente traz um tema aqui também bem quente, que você sabe que os nossos telespectadores aguardam ansiosamente por esse quadro, viu? Até mais, gente. Um cheiro, Sheila. Obrigada. Bom feriado. Deixa eu levantar aqui com o meu amigo Jackson. Ó, vem-te embora, Messias. Messias, não tira mais...